Olá, muito bem-vindos. Nós somos estudantes de odontologia do 5º período. Eu me chamo Keila e a minha amiga Débora. A nossa entrevistada é a doutora Paula Dresch Portela, mestre e doutora em odontopediatria. Ao longo da entrevista, faremos perguntas sobre o manejo psicológico dentro do consultório, sobre o tema aqui hoje. Espero poder contribuir para a palestra. Então vamos começar com as perguntas. Prof, quais são as principais dificuldades no atendimento de alguma criança ansiosa ou com algum trauma psicológico? Olha, Débora, a gente percebe assim que cada vez mais a gente atende mais crianças ansiosas que apresentam algum trauma, medo no consultório. Então é difícil, é uma dificuldade de uma maneira geral. Primeiro que a gente precisa identificar quais são os gatilhos que geram essa ansiedade na criança, né? Então é o atendimento do dentista, porque ela teve alguma experiência prévia ruim antes, ou ela já tem medo de qualquer profissional da saúde. Então a gente atende bastante e a dificuldade inicial eu diria que seria mais a gente conseguir identificar o que gera essa ansiedade, esse comportamento não tão positivo dentro do consultório. E tem alguma técnica que você costuma usar para atender essas crianças, para acalmar antes do procedimento? Então, uma técnica bem básica, assim, né, bem prática também. Quando eu vou receber essa família, criança, eu não tô paramentada. Então, eu não uso máscara, não uso touca, tá solto, preso mais fácil, para a criança não ter esse primeiro impacto já, né, com o profissional da saúde. Então, esse acolhimento inicial já é de uma maneira mais descontraída e os primeiros minutos da consulta, né, os 15, 20 minutos primeiros da consulta, é um momento de conversa com a família e com a criança. Então, na anamnese, a criança ela já é incluída para ela responder, para ela já se sentir mais à vontade, me conhecer. Já tento buscar algumas coisas do mundo da criança, né? Então, o que ela gosta, o nome do amiguinho, o que ela gosta de comer, tem na minha entrevista também. E aí é uma maneira de já quebrar o gelo inicial para ela de alguma forma se sentir mais à vontade, né? Porque o ambiente da clínica ele é muito hostil para quem não é dentista, né? Então, se a gente consegue deixar mais acolhedor pela fala, pela vestimenta, pela maneira que a gente age, já é uma técnica inicial para você deixar a criança com menos ansiedade mesmo. Muitos adultos relatam dificuldades ao dentista por traumas que sofreram na infância. Isso tem alguma origem para você? Com certeza. Porque pensem, né? O primeiro contato que uma pessoa tem no dentista é na infância, provavelmente, né? Ou quando ela tem dor, ou os pais que estão mais atentos levam antes de ter a dor, né? Para prevenção. Mas os traumas, eles se estendem pro resto da vida para sempre, né? Então, se tem um primeiro momento do dentista, ou vários momentos do dentista com dor, um dentista que acolhe pouco, que não entende, né, o paciente, ou acha que a reclamação é mãe ou não é nada, isso a pessoa leva pro resto da vida. E o pior não é nem os traumas que evitam a pessoa de procurar o dentista, porque isso pode acontecer, né? Eu tenho medo, não vou. Mas o que a gente percebe também é adultos que tiveram experiências ruins quando eram criança e eles têm uma vivência muito ruim com a saúde bucal. Sobre a criança que veio traumatizada para o consultório, é possível reconstruir a confiança da criança? Como que a gente pode fazer para isso acontecer? O que, na sua opinião, como a gente pode proceder? Tá. É uma pergunta difícil essa, né? Eu acho que é possível, né? Tem experiências que foi muito positiva nesse sentido de conseguir modificar o comportamento da criança, mas são vários fatores envolvidos, né? Então depende principalmente da família, estar disposta a acreditar no teu plano de tratamento, né? Então, vão precisar de 3 consultas só com um procedimento bem simples, né? Então, apresentando consultório, escovação inicial, sem fazer um procedimento mais complexo. A família tem que comprar isso, né? Para querer voltar no teu consultório e fazer isso várias vezes. E aceitar também, né? Talvez as técnicas que você utilize. Existem técnicas de modulação de voz, que às vezes você tem que ser mais firme com a criança, não sendo ríspido assim, né? Mas mostrando alguma autoridade para dominar a situação
de uma maneira positiva. Então, a família junto com o dentista tem que trabalhar em equipe. E em casa também reforçar o lado bom do dentista, né? Então você tem no dentista para melhorar o teu dente, para ficar com os dentes lindos, não falar situações que vão gerar mais medo, né? Então lá você vai lá para arrancar o dente. E isso é muito comum, né? Muito comum. E se você não obedecer, quando você vai escovar o dente, você vai levar uma tomar injeção. cárie, levar uma injeção, vai ter que ir no dentista. A criança vai ficar com E trauma ela já mesmo, chega né? com Aí que começa o trauma, né? E, prof, se os pais eles estão nervosos junto com a criança, eles entram junto no atendimento? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, né, a criança e o adolescente, eles não podem ser negados a companhia dos responsáveis, né? Então, por lei, os pais sempre têm que entrar. Só que a gente percebe que, às vezes, isso acaba atrapalhando, né? Você tem um pai mais nervoso, uma mãe mais ansiosa, que eles já têm um histórico de medo do dentista, um histórico ruim, com certeza prejudica. Então, é uma situação delicada quando a gente nota isso, né? Por exemplo, a presença dos responsáveis está atrapalhando o comportamento da criança. É delicado. Só que daí o que a gente pode fazer é, com bastante jogo de cintura, tentar manejar essa situação, né? Por exemplo, mãe, o que você acha de agora a gente deixar um pouquinho ela mais sozinha, mais independente, pra gente ver se ela não melhora um pouco o comportamento? Qual dica você daria pra gente, como futuros profissionais do quinto período? Estamos começando. O que você daria pra gente, a dica pra gente agora já? Em relação a isso, as crianças, manejo, e todos os pacientes, na verdade, né? Na sua experiência. Primeira dica que eu acho que é importante como profissionais que lidam com pessoas, né, profissionais de saúde, é a gente sair um pouco do lugar de julgamento. Em vários momentos o dentista com dor, um dentista que acolhe pouco, que não entende, né, o paciente, ou acha que a reclamação é mãe ou não é nada, isso a pessoa leva pro resto da vida. E o pior não é nem os traumas que evitam a pessoa de procurar o dentista, porque isso pode acontecer, né? Eu tenho medo, não vou. Mas o que a gente percebe também é adultos que tiveram experiências ruins quando eram criança e eles têm uma vivência muito ruim com a saúde bucal. Sobre a criança que veio traumatizada para o consultório, é possível reconstruir a confiança da criança? Como que a gente pode fazer para isso acontecer? O que, na sua opinião, como a gente pode proceder? É uma pergunta difícil essa, né? Eu acho que é possível, né? Tem experiências que foi muito positiva nesse sentido de conseguir modificar o comportamento da criança, mas são vários fatores envolvidos, né? Então depende principalmente da família, estar disposta a acreditar no teu plano de tratamento, né? Então, vão precisar de 3 consultas só com um procedimento bem simples, né? Então, apresentando um consultório, escovação inicial, sem fazer um procedimento mais complexo. A família tem que comprar isso, né? Para querer voltar no teu consultório e fazer isso várias vezes. E aceitar também, né? Talvez as técnicas que você utilize. Existem técnicas de modulação de voz, que às vezes você tem que ser mais firme com a criança, não sendo ríspido, assim, né? Mas mostrando alguma autoridade para dominar a situação de uma maneira positiva. Então, a família junto com o dentista tem que trabalhar em equipe e em casa também reforçar o lado bom do dentista, né? Então, você tem no dentista para melhorar o teu dente, para ficar com os dentes lindos, não falar situações que vão gerar mais medo, né? Então, lá você vai lá para arrancar o dente. E isso é muito comum, né? Muito comum. E se você não obedecer, quando você vai escovar o dente, você vai levar uma tomar injeção. cárie, levar uma injeção, vai ter que ir no dentista. A criança vai ficar com E ela trauma já chega mesmo, com né? medo. Aí que começa o trauma, né? E, prof, se os pais eles estão nervosos junto com a criança, eles entram junto no atendimento? Qual que é a sua opinião sobre isso? Então, né, a criança e o adolescente, eles não podem ser negados a companhia dos responsáveis, né? Então, por lei, os pais sempre têm que entrar. Só que a gente percebe que, às vezes, isso acaba atrapalhando, né? Você tem um pai mais nervoso, uma mãe mais ansiosa, que eles já têm um histórico de medo do dentista, um histórico ruim, com certeza prejudica. Então, é uma situação delicada quando a gente nota isso, né? Por exemplo, a presença dos responsáveis está atrapalhando o comportamento da criança. É delicado. Só que daí o que a gente pode fazer é, com bastante jogo de cintura,
tentar manejar essa situação, né? Por exemplo, mãe, o que você acha de agora a gente deixar um pouquinho ela mais sozinha, mais independente, pra gente ver se ela não melhora um pouco o comportamento? Qual dica você daria pra gente, como futuros profissionais do quinto período, estamos começando, o que você daria pra gente, a dica pra gente agora já? Em relação a isso, às crianças, manejo, e todos os pacientes, na verdade, né? Na sua experiência. Primeira dica que eu acho que é importante com profissionais que lidam com pessoas, né, profissionais de saúde, é a gente sair um pouco do lugar de julgamento e ir para o lugar de acolhimento, né? Então, muitas vezes eu vejo situações assim que eu fico, ai, meu Deus, como que deixou chegar nessa situação? E daí o nosso lado humano é meio que de julgar, né? A mãe não faz isso, o pai não faz isso, ela descuida. E aí isso acaba deixando a gente menos acolhedor, né? Então, o que eu sugiro para vocês é pensar que cada pessoa tem uma realidade, que a informação não chega para todo mundo do mesmo jeito. Então, entender que aquela realidade da família ou do teu paciente adulto fez ele chegar naquela situação. E aí, quando a gente consegue pensar assim, a gente se torna um pouco mais acolhedor, mais empático, e aí você consegue mostrar, as pessoas sentem isso, né? O paciente sente isso. Então, para todo paciente adulto tem medo, paciente infantil tem medo, ninguém se sente bem no dentista. Então, se o dentista já se coloca nessa posição de julgamento, distancia mais ainda, né? Então, eu acho que seria isso, julgar um pouco menos, acolher o paciente para que ele se sinta melhor. E aí isso vai influenciar no atendimento de vocês, vai ser uma situação mais tranquila no paciente adulto, no paciente infantil, mais chance dele ser mais cooperativo. E aí, o dentista trabalhando numa condição melhor, fica tudo melhor, né? Sim, com certeza. E, prof, para finalizar, eu gostaria de saber qual que foi o momento mais marcante na sua carreira da odontopediatria? Algum momento assim que Tem você algum lembre, momento especial? Olha, tem muitos momentos muito especiais, só que quando a gente vai fazendo muito tempo a mesma coisa, as coisas começam a parar de dar frio na barriga, né? Eu tinha um professor que falava assim, a primeira vez que você apresenta, a gente aqueceu, a segunda vez um pouco menos. Então, hoje em dia, eu lido com as coisas de uma maneira mais natural, assim. Mas teve uma vez que eu fiquei com vontade de chorar com o meu paciente. Eu já estava trabalhando há um tempo já na pediatria e vocês vão perceber que muitas vezes a gente se sente assim um pouco síndrome de impostor, né? Você sente, eu não sei tudo. Será que realmente sei que as pessoas acham que eu sei, né? Será que eu não estou fingindo que eu sou tal pessoa ou não, né? E vocês vão ver que vocês vão passar por isso também. Todo mundo passa. Acho que a gente já começa a passar desde cedo, prof. Né? Às vezes a gente começa a sentir isso. Será que eu realmente sei? Mas eu acho que isso é bom, porque deixa a gente assim, não achando que a gente sabe de tudo, né? Porque ninguém sabe de tudo. Então, teve um momento na minha vida que eu tava sentindo muito isso, na carreira profissional. E aí, veio uma menininha pra extrair um dente, uma situação simples. E aí veio com o pai dela, era uma consulta de emergência. Ela não era minha paciente ainda e foi fazer a extração numa primeira consulta. E aí a gente fez, eu, né, com todas as técnicas de manejo, fiz na primeira consulta a extração da pacientinha. Pra mim era uma rotina normal, não tinha nada de especial naquilo ali. Aí quando eu terminei a consulta, o pai começou a chorar. E aí ele falou assim, nossa, porque o jeito que você trata as crianças é muito especial, é muito lindo. Dá pra ver que é muito diferenciado, eu não imaginei que você ia conseguir fazer isso. E daí aquele dia parece que foi uma coisa que eu precisava. São essas perguntas? É isso, nós gostaríamos de agradecer seu Eu que tempo, agradeço. sua disposição. Né? Espero ter contribuído, né? Imagina, vai enriquecer muito o nosso projeto.